Olá, bem-vindos ao canal Chester News. Eu vou falar sobre o discurso do Papa, de hoje, de 4 de fevereiro. Tá tendo um encontro no Emirados Árabes Unidos, um encontro interreligioso, promovido por esse país árabe, que tem o Abu Dhabi, Então eu achei muito interessante esse discurso. Ele fala da paz entre as diversas religiões, E é interessante porque a questão das profecias, do, do fim do mundo, do governo mundial, citam essa questão do diálogo entre as religiões. Eu achei assim muito legal o discurso dele, porque inclusive eu vou colocar na descrição do link, do vídeo, o artigo que eu fiz no meu blog que eu falo de religião. Esse boné eu coloco de Israel, que veio de Jerusalém, terra sagrada, terra santa, quando eu falo sobre religião. Quem não gosta, eu peço desculpa, não quiser assistir, é que o canal fala também sobre religiões, fatos relevantes de religião. E eu acho que o Papa, por representar a Igreja Católica e grande parte dos cristãos do mundo, estando num país árabe, eu acho que é uma notícia relevante. Bom, eu coloquei no meu blog, que fala sobre o meu livro de religião, A Chave de Davi, o Deus de Abraão, o Reino Milenar de Jesus após o Juízo Final, de 1095 a 2355. É dito que ninguém sabe o dia, a hora, só Deus sabe a época do Juízo Final, mas diante das inspirações que eu tive, eu escrevi uma data mais ou menos que seria, o Juízo Final seria mais ou menos de 1095, a primeira cruzada, até o ano 2355, que seria a data que o Apocalipse poderia ser uma das interpretações possíveis, Eu achei o discurso dele bem equilibrado. Ele fala, por exemplo, que deseja de promover a paz, que ele é um instrumento da paz, mundial, estando naquele evento e prestigiando o evento. Fala que Deus é o criador de uma família humana única, E que essa fraternidade deve ser assim para todos os irmãos, independente de religião, de gostos. Eu achei um discurso bem conciliador e que não há violência que justifique, não há nenhuma violência que seja justificada em nome de Deus. Você fala assim, nossa, mas isso é óbvio. É óbvio, mas quem acompanha e gosta de história mundial sabe que tiveram muitas guerras religiosas, muito conflito, ainda continua existindo. Nem todo mundo tem essa mesma visão de que todos são irmãos. Que ele fala que o conhecimento, e ele fala aqui, vou usar a expressão do discurso do Papa, ele falou assim, neste contexto, a atitude correta não é a uniformidade forçada, nem o sincretismo conciliador. O que estamos chamados a fazer como crentes é trabalhar pela igual dignidade de todos em nome do misericordioso, que nos criou e em cujo nome se deve buscar a composição dos contrastes e a fraternidade na diversidade. Gostaria aqui de reiterar a convicção da Igreja Católica segundo a qual não podemos invocar Deus como Pai comum de todos, se nos recusarmos a tratar como irmãos alguns homens criados à sua imagem. Isso aqui é interessante porque ele fala a palavra, ele chama Deus de misericordioso. No Alcorão, essa expressão para se referir a Deus é muito grande, de misericordioso. Então ele está usando palavras para se aproximar dos muçulmanos, dos árabes. Então ele fala que a única família humana, que tem que ter coragem na alteridade e que assim, que ninguém pode escravizar ninguém, não pode oprimir os pobres, E também ele fala que em relação à oração, que é importante a oração para se aproximar de Deus, e ele cita duas questões. Eu achei muito bom esse discurso. Eu vou deixar com o link, quem quiser ler ele inteiro. Eu estou só comentando as minhas impressões, Ele fala sobre educação e justiça.
Ele fala que quando o ser humano ele conhece a ti mesmo, tem aquele provérbio, né, famoso, conhece a ti mesmo. E ele fala assim que devia de ter o conhece aos outros. Então assim, que a educação e a justiça elas promovem a paz, porque quando você conhece, né, você conhece o outro, não tem como você se radicalizar. Então, o Papa ele enfatiza a importância da educação para chegar na paz, né? E que a cultura ela diminui o ódio e a civilidade e aumenta a prosperidade. Ele fala que educação e violência são inversamente proporcionais. Eu concordo com as palavras do Pontífice Padre, né? Que as pessoas quando elas conhecem, o que causa a ignorância, ela leva à violência. Você tem medo do próximo, você cria aquela atmosfera de competição, né? Se você se fecha muito no seu grupo, na sua família, no seu país, você tende a odiar quem é diferente, né? Então, o amor restrito, ele pode levar ao ódio, que é o que eu falo, inclusive, no meu livro. Que o amor o amor na esfera egoísta, né? Aquele que você se fecha, você, por exemplo, gosta de um clube de futebol, de um país, da sua nação, você se fecha e começa a tratar todo mundo mal. E isso não é um amor, vamos dizer assim, é um amor egoísta, né? E ele cita aqui o Papa nessa parte. Fala que a justiça é inseparável, né? Que você não pode fazer uma justiça só aos seus familiares, compatriotas e crentes na mesma fé. Isso é uma justiça disfarçada. Eu concordo com esse discurso, porque é aquela questão de você se fechar, se encastelar e odiar os demais. Na outra parte do discurso ele fala do deserto que floresce, né? Fala da prosperidade dos arranha-céus, né? Do Oriente Médio, inclusive daquele país que ele estava lá. Só que ele falou que sem fraternidade, sem apoio, sem crescimento espiritual, a prosperidade é algo vazio, né? Ela não cria, né, uma coisa duradoura. Você pode criar o trabalho, a renda, mas não cria o que o ser humano mais busca, que é um sentido, né, para a vida dele, que ele acha que as religiões elas têm que parar de se ficarem brigando entre si e serem mais maduras no sentido de proporcionar essa paz que o ser humano busca. Ele fala que no deserto, o deserto era um lugar vazio e que agora é um lugar próspero e é e ele termina assim que a fraternidade humana, né, e os representantes das religiões têm que banir toda a miséria da guerra, né, do conflito. Aí ele fala em particular no Iêmen, na Síria, Iraque e Líbia, que são países que estão. O Iêmen está em guerra, a Síria também, o Iraque, né, está um caos desde que os Estados Unidos estão lá, a Líbia. E ele fala que juntos a única família humana, querida por Deus, tem que tirar a lógica de amordaçamento dos pobres, levantamento de muros, armamento, né, lógica da força armada, contra a monetarização das relações, né, só pensar em lucro, em dinheiro, e que as pessoas não têm que procurar a paz, né, que ele acha no fim do discurso que a única caminho é a paz. Bom, eu achei muito bom esse discurso do Papa, né? Ele buscando um diálogo entre as religiões. Eu, inclusive, estou escrevendo o Nicracia 2, que é um projeto de pesquisa meu, né? Que vou lançar um e-book, provavelmente em 2025. Eu tive meio que uma inspiração, assim, porque eu também estudo muito religiões, né? Profecias bíblicas referente ao fim dos tempos. E o Papa né, indo no Oriente Médio, eu assim gosto de estudar a questão da reconstrução do terceiro templo. Eu vi que alguns judeus queriam a reconstrução do terceiro templo judaico, só que agora parece que o governo de Israel meio que está com a questão do Trump reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, parece que está abrindo caminho e o governo está abraçando a ideia de reconstrução do terceiro templo. Eu vou propor um plano de paz mundial, né? E eu tive a inspiração com essa viagem do Papa ao Oriente Médio de, por exemplo,
a reconstrução do terceiro templo ser uma negociação entre os judeus, cristãos e os islâmicos, que na minha opinião são os três as figuras mais importantes na questão do apocalipse, do governo mundial. Eu acho que seria interessante, por exemplo, o Vaticano representar os cristãos, a Liga Árabe representar o Oriente Médio, inclusive alguns canais que falam dessas profecias, né, falam das profecias bíblicas cristãs e islâmicas que teriam negociações com países árabes. Eu acho assim que se os judeus tentarem reconstruir o templo sem negociar com os árabes, pode dar uma intifada, uma guerra sangrenta, horrível. Então eu acho assim que a reconstrução do terceiro templo judaico tem que ser uma negociação. Eu vou inclusive colocar isso no meu livro, né, essa inspiração que eu tive. Eu recebi meio que uma ideia, uma inspiração assim. O terceiro templo judaico teria que ter a mesquita lá, não pode ser destruída. A minha interpretação é que a mesquita tem que continuar lá. O templo judaico, o terceiro templo judaico tem que ser reconstruído. E também a Igreja Católica, ela tem desejo e também tem, e é uma profecia bíblica, ter um templo cristão também no monte do templo, que é onde Abraão, as tradições falam que Abraão tentou sacrificar o filho. Então, nesse livro meu, A Chave de Davi, o Deus de Abraão, teriam 3 templos lá. Eu falo da parte política e a parte religiosa para tentar a busca da paz, né? A busca da paz chama o Plano Unicracia de Paz Mundial, que eu estou escrevendo. Eu acho que tinha que ser o Papa, né, o Vaticano, representando os cristãos, para construir uma sede do Vaticano em Jerusalém, no Monte do Templo. A reconstrução do templo judaico seriam representados pelo Sinédrio judaico e o governo de Israel, né? E os árabes seriam representados pela Liga Árabe. Se esses 3 atores entrarem em negociação, seria possível materializar tudo que está nas profecias bíblicas. A reconstrução do terceiro templo judaico, a construção de uma sede do Vaticano no Monte do Templo, já que Jerusalém é importante para os cristãos também, e a mesquita dos árabes, que já está lá, permaneceria lá. Então eu vou pôr um capítulo no meu livro, que é essa inspiração que eu tive, eu vou pedir a Deus que me inspire, né, conforme a vontade de Deus, do Criador. E eu espero eu acho que é possível sim, a paz mundial ela é uma profecia bíblica. Eu acho que muitos falam, é uma coisa abstrata, a humanidade só está em guerra. Eu acho que é uma necessidade urgente. O Albert Einstein falou que a instalação de um governo mundial seria algo extremamente urgente para a sobrevivência da própria humanidade. E eu acho que isso tem a ver com Jerusalém, com o Monte do Templo, e eu quero ir direto ao ponto no meu livro que eu pretendo lançar em 2025. E eu acho que tive essa ideia, né, de que vendo o Papa lá com os árabes, né, de ter uma negociação tríplice entre o Vaticano, representado pelo Papa, a Liga Árabe, representando os árabes, e o governo de Israel e o Sinédrio judaico, para tentar reconstruir o terceiro templo e a igreja cristã em cima do Monte do Templo. Eu acho que isso marcaria a paz mundial, né? Um caminho da paz, né? Entre as religiões, e abriria caminho para o futuro governo mundial, conforme as profecias falam. Eu não vou me adentrar na questão de anticristo. Tem profecias cristãs que falam que os árabes, depois desse acordo, iriam invadir Israel. Isso aí é questão de fé, de profecia, eu não vou me adentrar muito nisso. Mas eu acho que a gente, o ser humano, nós, cada um de nós tem o desejo e a vontade de trabalhar. Você está trabalhando para gerar mais conflito ou está trabalhando em prol da paz? Que eu acho que é isso que o Apocalipse trata. É cada ser humano, na sua consciência, está trabalhando pelo bem, pela paz, pela ordem ou pelo caos e anarquia. Eu quero dedicar minha vida ao lado da paz. Posso estar errado, posso me equivocar, mas é esse lado que eu decidi viver.
Então eu vou tentar propor um plano de paz. Se ele vai ser aceito ou não, se vai continuar, vai ficar ignorado, se vai ser viável ou não, eu não importa, eu só quero escrever e deixar lá. E em relação a esse discurso do Papa, muito bom, achei assim, porque muitos evangélicos falam de que o Papa seria um anticristo, que né, o sincretismo religioso anunciaria a vinda do anticristo. Ele fala que não tem nada a ver, que o que importa é que todo mundo, de todas as religiões, judeus, cristãos, islâmicos, principalmente das religiões abrâmicas, tem que tentar, né? Teve séculos de guerra, de cruzada, mas o mundo novo, que a gente tem que desejar trazer um mundo novo, materializar a nova Jerusalém, né, bíblica. Então, assim, cada um tem que fazer na medida do seu possível, tentar trazer isso para, né, porque sem depender de profecias, de vinda de Messias, de anticristo, de volta de Jesus Cristo, a gente tem que, eu acho que a humanidade ela vai ter que botar o pé no chão, se concentrar e buscar a paz mundial por ela mesma. Eu acho que se a humanidade começar a ir atrás, Deus vai auxiliar a gente. Eu não sei se Messias já nasceu, se vai vir, se não vem, se anticristo é uma alegoria bíblica ou vai ser realmente uma pessoa querendo destruir o mundo, não importa. O que eu acho é que a gente tem que racionalmente buscar a paz e se dedicar a isso. Muito bom o discurso do Papa e eu acho que é um caminho certo mesmo. O Papa tem que buscar a paz. Inclusive na Venezuela eu li uma notícia que o Maduro pediu que o Papa mediasse o conflito. Isso é muito bom porque se o caos na Venezuela piorar, pode causar uma terceira guerra mundial também, né? Então a gente tem sempre que buscar com todas as forças a paz, porque o mal ele fica procurando abrir portais do inferno para causar pobreza, guerra, sofrimento. Então a gente tem que blindar o nosso planeta contra essas influências negativas, né? O ódio, o impulso que o ser humano tem de destruir o diferente. Eu acho que a gente, cada um é responsável por manter tanto a si mesmo longe das influências do mal quanto o próprio planeta. E é isso, um abraço a todos. Peço desculpa quem não gosta de religião, mas meu canal também fala sobre religião às vezes. Um abraço a todos, bem-vindo ao canal Chester News.